Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Hoje eu quero refletir com vocês sobre uma situação simples do dia a dia, mas que me fez pensar bastante sobre algo que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo da vida sem nem perceber, que é a curiosidade. Certo dia eu estava voltando da escola com a minha filha no carro e do nada ela me fez uma pergunta. Pai, por que a ave quero-quero tem esse nome? E naquele momento eu não soube responder. Eu poderia simplesmente ter dado qualquer resposta genérica ou mudado de assunto, mas aquilo ficou na minha cabeça martelando. Não pela dificuldade da pergunta, mas porque ela me fez perceber algo muito maior. A facilidade com que a gente, adulto, aceita não saber e simplesmente segue a vida, sem ir atrás da resposta. Aquilo me gerou uma inquietação, porque quando você é criança, qualquer coisa vira pergunta. Tudo desperta certa curiosidade. Tudo vira motivo para aprender, mas quando a gente cresce, parece que vai perdendo esse impulso natural de querer saber das coisas. A gente começa a tratar curiosidade como algo bobo, desnecessário ou até perda de tempo. Mas antes da gente continuar nesta reflexão, já deixa aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios e compartilha esse papo reto com alguém que é curioso ou com alguém que precisa voltar a ser curiosa. E se quiser apoiar o nosso podcast, a chave é o pix@papodux.com.br. Quando você observa uma criança, é impressionante o nível de curiosidade que ela tem. Ela pergunta sobre tudo, e eu vejo isso na minha filha, sobre o porquê das coisas, como funcionam, sobre de onde vêm, para onde vão. E o mais interessante é que não existe vergonha em fazer perguntas sobre isso. Não existe medo de parecer boba. Existe apenas uma vontade genuína de entender como o mundo funciona. A curiosidade na infância vem antes do julgamento. A criança não pensa, será que essa pergunta faz sentido? Ela simplesmente abre a boca e pergunta. E isso abre espaço para aprendizado constante. Cada pergunta é uma porta, cada dúvida é um caminho novo. Agora compara isso com a nossa vida adulta. Quantas vezes você deixou de perguntar algo porque achou que aquilo era óbvio demais? Ou porque achou que deveria já saber sobre aquele assunto? Ou porque ficou com receio do julgamento das outras pessoas? Aos poucos a gente vai se fechando, vai se limitando, vai trocando a curiosidade pelo conforto. Quando foi a última vez que você fez uma pergunta só porque queria entender melhor sobre aquele assunto? Perder a curiosidade é mais perigoso do que a gente imagina, porque a curiosidade é o motor do aprendizado. Quando você deixa de se questionar, você deixa de evoluir. Você entra em um modo automático onde tudo parece bom o suficiente e isso vai limitando o seu crescimento ao longo do tempo. A curiosidade não é sobre saber coisas aleatórias, é sobre expandir a forma como a gente enxerga o mundo, sobre conectar ideias, desenvolver pensamento crítico, sair do óbvio. Pessoas curiosas tendem a aprender mais rápido, se adaptar melhor e enxergar oportunidades onde outras pessoas não conseguem enxergar. E o mais curioso sobre a curiosidade é que muitas vezes a gente associa a curiosidade com coisas grandes, complexas, mas elas começam no simples. Começa com uma pergunta sobre o nome de um pássaro, como fez a minha filha. Começa com por que isso é assim? Começa com pequenas inquietações. Quando a gente leva essas reflexões para o dia a dia da nossa profissão, o impacto é ainda maior. A curiosidade é uma das habilidades mais importantes para quem quer crescer na carreira, principalmente em áreas como design, produto e tecnologia. Porque o trabalho não é só executar, é entender contexto, questionar decisões e explorar novas possibilidades. Uma pessoa curiosa não aceita o primeiro porque sim, porque é assim que funciona. Ela investiga, busca entender o problema de verdade e faz perguntas melhores. E perguntas melhores levam a soluções melhores. Enquanto isso, quem perde a curiosidade começa a executar no automático, sem profundidade, sem questionamento, sem evolução. E às vezes a gente cai nisso. Além disso, a curiosidade também te mantém atualizado. O mundo muda o tempo todo, ferramentas mudam, processos, formas de trabalhar, mas quem mantém a curiosidade viva continua aprendendo
continua evoluindo. Quem perde fica para trás, não por falta de capacidade, mas por falta de interesse em querer aprender mais. A boa notícia é que a curiosidade não desaparece completamente, ela só fica adormecida. E dá para resgatar isso com pequenas atitudes no dia a dia. Começar a fazer mais perguntas, buscar entender o porquê das coisas, se permitir não saber e principalmente não ter vergonha disso. Você não precisa virar a pessoa especialista em tudo, mas pode se permitir explorar mais, ler sobre assuntos diferentes, ouvir pessoas com visões diferentes. Por exemplo, se você é de esquerda, começa também a ouvir pessoas de direita ou vice-versa, né? Se você é uma pessoa que não tem fé, começa a ouvir pessoas que têm fé. Se você tem fé, começa a ouvir pessoas que não têm fé. Observar o mundo com mais atenção. A curiosidade se alimenta da exposição, da abertura e desse interesse genuíno em entender mais como as coisas funcionam. E talvez o mais importante, se permitir parecer iniciante de novo, porque curiosidade e humildade andam juntas. Você só pergunta quando aceita que não sabe sobre aquilo. E antes da gente finalizar a reflexão desse papo, eu volto lá no começo na pergunta da minha filha sobre o quero-quero. Aquela pergunta simples me lembrou de algo essencial. O mundo ainda tem muita coisa para ser descoberto, mas só descobre quem continua perguntando. A curiosidade não é infantil, ela é essencial. Ela te mantém vivo intelectualmente, te mantém em movimento, te mantém evoluindo. Talvez o maior erro da vida adulta não seja não saber, mas parar de querer saber. Quem perde a curiosidade para de crescer, mesmo que continue vivendo. E eu te deixo com essa reflexão. Você ainda olha para o mundo com curiosidade ou já acha que sabe o suficiente? Valeu e até o próximo Papo Reto.